Olá, seja muito bem-vindo ao podcast no AgroPod. Hoje a gente vai falar de um assunto que é um pouco curioso e eu acho que pouca gente conhece, que é o hidrogênio verde. E para trazer esse assunto, eu convido aqui o Marcelo Fisch, que é coordenador dos projetos de hidrogênio verde da usina Piloto Industrial, que acabou de ser inaugurada no Mato Grosso do Sul. Este programa é um oferecimento de Viveiro Brasplante, semeando para alimentar o Brasil. Saiba mais em viveirobrasplante.com.br. Olá a todos, obrigado aí pelo convite, obrigado pelos ouvintes aí, né, pela paciência aí de escutar sobre um assunto a princípio um pouco duvidoso, né, porque as pessoas não conseguem, eu sempre brinco que toda vez que eu tocava na questão do hidrogênio, aí os caras falavam, os amigos, etc, você vai fazer usina de nitrogênio? Não, não é nitrogênio, é hidrogênio, é aquele mesmo da água, do H2O, né, então, até por isso, né. Eu sempre brinco que esse combustível hidrogênio ele está em tudo, né? Ele está na biomassa, na palha da cana, está no cavaco que sai de alguma usina de celulose. Ele está em todo tipo de biomassa, ele está em todas as matérias orgânicas e ele está na água, né? Então, o nosso objetivo era estudar, assim, como começou a história. Vamos lá, vamos voltar do início, né? Eu trabalho, enfim, sou pesquisador, né? Sou presidente do Conselho de Administração da Rede Brasileira de Certificação, Pesquisa e Inovação, que ela é uma ICT, né? Formada por professores, pesquisadores, enfim, sem fins lucrativos, mas ela é uma instituição de pesquisa, né? E a gente tinha um escritório, tem um escritório aqui em Brasília, né? Tem a sede aqui, estamos em São Paulo, Campo Grande, na Tecnopuc lá no Rio Grande do Sul. A gente tem, né, várias, ela é uma rede também ligada a várias universidades. E tinha um escritório em Hamburgo, né? Hamburgo na Alemanha. Para quem não conhece, Hamburgo pode ser considerada hoje sei lá, 25% do PIB da Alemanha sai dali, porque Tá super concentrado, né? super concentrado lá. Tudo que é tecnológico está lá. A gente foi buscar isso, né? É um Vale do Silício da Europa, Da Europa, de de tecnologia. tecnologia. E a gente foi buscar isso em 2022. Tem um diretor nosso estava mudando para lá, falar, vamos abrir um escritóriozinho lá e fazer trocas de tecnologia, trazer, levar, parcerias. E lá, nas idas para Hamburgo, né? Inclusive nas férias, né? Eu achava frio pra caramba, mas eu fui e começamos a discutir a questão do hidrogênio, né? Que lá já estava. Então eu já cheguei para aluguei um carro, cheguei A no gente tá falando de que ano, só para contextualizar? 2022. Eu cheguei no aeroporto para abastecer lá o veículo, tava lá um posto e tava hidrogênio. Aí eu olhei aquele do lado da gasolina, do diesel, tinha uma bomba de hidrogênio, H2. Eu vi como aquilo me chamou a atenção. Falei, eu acho que será que isso aqui andou? Eu já tinha lido a respeito, que era uma forma de combustível, etc., moderna, tal. Mas eu achei que ainda estava no mundo teórico, no mundo das plantas pilotos, como a minha que a gente inaugurou, né? Não, lá já tinham 6 mil carros rodando, né? Você tinha ali em Hamburgo 6 mil carros, vários postos de abastecimento, né? Trem, já saindo trem em cidades próximas a hidrogênio. Movido a hidrogênio? Movido a hidrogênio, lá já tem trem movido a hidrogênio, Olha que né? interessante. Ônibus para a cidade andando para cima e para baixo a hidrogênio e grandes usinas, por quê? A Alemanha tem um diferencial da gente. Eles não têm a fartura energética que a gente tem. E com aquela guerra foi bem na época da guerra Rússia da contra a Ucrânia, aquele fornecimento de gás, que foi se correu o suspenso, risco, a Alemanha se correu o risco de ficar sem energia. principalmente no verão, aliás, no No inverno, Só que né? o inverno é o ano inteiro lá. Lá faz um mês de sol, né? Você tem um mês de calor, Que é menos frio, no caso. que é menos frio. O resto do tempo é 2 graus, 1 grau, menos 10, menos... Ou seja, então eles eles gastam muita energia na questão do aquecimento, né? Então, e estava bem avançado. E eles botando todas as fichas no hidrogênio. Então eu falei, olha, vamos estudar isso a fundo, né? E a gente começou, né, a desenvolver, fizemos missões, a gente convidou não só políticos, como os empresários do Brasil, para ir a Hamburgo, como a gente tinha escritório lá, e visitar fábricas de hidrogênio, andar de carro a hidrogênio. Fizemos umas 3 missões aí, né?
Mas e aí o Brasil estava naquela questão de eleição, etc, tal, ainda, né, o assunto já estava em voga, mas ainda não estava muito divulgado aqui dentro do Brasil, né? E o Brasil com potencial enorme, né? Porque a gente tem tudo da melhor forma para produzir esse combustível do futuro. Principalmente a matéria-prima principal, que é a água. Que é a água, né? Que é a água. E outras, né? Porque você consegue extrair o hidrogênio também de outras fontes, né? Como eu falei. Mas vamos pensar na água, né? Abundante, né? Que o Brasil tem. E para você produzir o hidrogênio, você precisa de principal fonte, a água, né? E aí você vai me perguntar depois, eu vou te contar mais ou menos como que é o processo, né? Então aí surgiu, aí depois das missões, a gente falou, não adianta, né? A gente criou uma startup, uma empresa, né, grande assim, com investidores, né, que chama Greenwood Energy, né, que é o braço comercial que a gente apoiou e é parceiro, né, para ser um EPCista. O que é EPCista, gente? É que constrói usinas de hidrogênio, né? Compra equipamento, vende equipamento. Eu já tinha visitado todas as fábricas, as principais fábricas do mundo, Noruega, Dinamarca, Alemanha, China. Então a gente rodou para ver qual a melhor tecnologia que se encaixa para o Brasil, qual o melhor tipo de equipamento se encaixa para o Brasil. E trouxemos uma planta piloto industrial, né? Fomos uma fábrica parceira, escolhemos a China literalmente por causa do preço e qualidade, né? A qualidade é muito boa europeia, mas o preço ainda não cabe no bolso, né? Eu sempre brinco, né? Em euro, né? A gente adora carro da BMW, etc., mas vai pelo que cabe no bolso para tornar viável economicamente a produção do hidrogênio, né? E principalmente em larga escala, né? Para Larga você escala. tornar o produto acessível, você tem então um custo de produção menor. O equipamento europeu é maravilhoso, né? O que é vendido nas fábricas lá, a qualidade, etc. E tem uma vantagem, né? Eles são menores. Mas por quê? Porque a Europa é menor. A gente não tem problema de espaço, né? Porque uma usina de hidrogênio, mesmo que grande, ela não ocupa grandes espaços. Nós estamos falando aí de 20 contêineres de 40 pés. Isso para a gente é um estacionamento aqui, vamos dizer. No Brasil a gente tem muito espaço. Então, não há essa problemática que tem lá. Por que lá eles usam muito eólica e no mar? Porque não tem como ficar botando na terra os cataventos. A área de terra é muito... Os cataventos vão para a água, que a gente chama de eólica offshore, né? Fica fora, né, no mar, assim. No Brasil, a gente já pode botar eólica com o que a gente vê, quando a gente viaja para o Nordeste, não sei o quê. Nordeste não, agora é o Brasil inteiro. Já tem vários parques eólicos, né? Parques eólicos, você vê, e é tudo onshore, ou seja, é dentro, né, na terra, né? O Brasil tem essa possibilidade. Fora as fotovoltaicas, né, que as usinas cada vez crescem mais, né? A gente vê aqueles piscinão de placas voltaicas, que, de novo, é mais ou menos como hidrogênio. Quem que acreditava que a eólica, a fotovoltaica também se tornaria na tua casa? Hoje você vê o Uber, ele bota um parque fotovoltaico na casa dele para trabalhar. Tipo, barateou, está acessível. Sim. E não era. Então eu digo a mesma coisa, o hidrogênio ainda é caro? É. Mas vai persistir caro? Não. É uma alternativa? Sim. Ele veio para substituir? Não. Ele veio para complementar. Você tem o carro elétrico, você tem o carro híbrido, você vai ter o carro hidrogênio, entendeu? Mas cada vez menos carro a combustão fóssil, né? Vai ficar aquela coisa de museu. Meus V8, bebedor e tal. Pra quem ainda tem esse apego sentimental. Né? Sim, o cara tem um apego saudosista. Sim, e dinheiro no bolso para pagar R$20 o... Porque não é só a questão do barulho e tal. Os outros carros são tudo silenciosos, maravilhosos, né? Você ouve um carro elétrico e você coloca um outro... O hidrogênio é a mesma coisa. O hidrogênio não deixa de ser um carro elétrico, né? Só que a fonte dele é o hidrogênio, né? Então ele tem um motor diferenciado e tal. Grande vantagem do hidrogênio para o elétrico, qual é? O elétrico, debaixo dele tem 800 quilos. Uma bateria desse tamanho de 800 quilos. O que você vai fazer com essa bateria? De lítio. O que você vai fazer com essa bateria depois? Ela vai usar, depois você vai jogar fora. Ela vai virar um lixo, né? E o carro hidrogênio? Por que eles optaram por isso? É um motorzinho que não acaba nunca. Eu perguntei lá, qual é a revisão? De quantos quilômetros tem revisão eles? O alemão lá, que é da concessionária, falou, quilômetros? Revisão? Revisão? Não, ele não tem revisão. Você traz aqui quando der problema.
Mas quando dá problema? Não sei, talvez 500 mil quilômetros. Nossa. Era nesse nível, é absurdo, né? Porque a tecnologia não foi feita para dar defeito, entendeu? Talvez por isso que eles não queiram divulgar, né? Porque você não tem que trocar bateria, né? Agora a autonomia é a mesma, né? Porque você tem um problema dos veículos a hidrogênio, que o hidrogênio é um gás, é o armazenamento. Para ônibus, caminhão, barco, é mais tranquilo, porque você tem como armazenar em tanques maiores, né? E ter uma autonomia maior. Na Alemanha estavam fazendo um caminhão a hidrogênio que tinha uma autonomia de 1.000 quilômetros. Você abastecia, andava 1.000 quilômetros, né? Então, isso vai melhorando, estudo aqui, estudo ali, tecnologia. E esse negócio de gente que a gente vê lá que na Ucrânia estavam usando carro a hidrogênio como carro-bomba, isso é... A diferença é a seguinte, explode, mas o carro a gasolina também explode. Sim, o Você risco existe, né? Existe dos dois, sim. Qual é o grau de risco? Você viajar de avião ou de trem? O risco sempre vai existir, né? Então, o armazenamento ele seria muito semelhante ao do gás que a gente usa já comumente. Quem vai no Rio de Janeiro anda, se não tem carro, pega táxi. Com certeza alguém já andou num carro explosivo, né? Não é diferente. No carro bomba, né? Não é diferença que a maioria, ele não vem de fábrica no Rio de Janeiro, Pois né? bom, ela falou uma coisa importante. Você tá andando... Ele não é feito por um engenheiro, Não, uma fábrica. você tá andando, atrás de você tem 2 tanques que tem um kit que você pagou 5.000 reais. Um kit de adaptar, entendeu? E as pessoas vêm falar que o carro é hidrogênio, que vem de fábrica, tudo certinho, tem risco de explosão. Cara, é tipo... Quando o táxi abre o porta-malas, você já pensa assim, né? Eu vou sair daqui. Não. Quer arrumar outra crítica para defender a combustão? É a mesma coisa, sabe? A gente sempre quer arrumar uma defesa para manter algum status quo do mercado, né? Que nem a questão do fertilizante. Para que fazer fertilizante? Tá aí o hidrogênio. O hidrogênio não serve só para combustível, as pessoas estão equivocadas. O hidrogênio ele é um armazenador de energia. Eu faço uma grande usina fotovoltaica, gigante, está produzindo energia. O que eu faço com essa energia que está produzindo? O Brasil teve problema, né? Porque produzia, jogava na rede e dava bug. Tá dando bug. E a rede não está conseguindo se sustentar, né? Não, tá aí a solução. Vamos pegar, gerar muita energia solar e vamos armazenar no formato de quê? De hidrogênio. Então, hidrogênio é um carregador de energia. Você produz hidrogênio, ele é energia. Aí você bota num tanque, ele está lá armazenado a energia. Aí você quer funcionar, ele pode virar energia de novo. Você precisa só do o mesmo equipamento que está no motor do carro, chama fuel cell. Fuel cell, em inglês, chama células, né, de combustível. Então, são células de combustível. O hidrogênio injeta ali, ele gera energia. Gera energia para o carro, ele pode gerar isso aqui. Então, a sacada do hidrogênio, né, vamos aproveitar ao máximo o sol e o vento que a gente tem, vamos produzir... Estocar o vento. Pode ser. Não deixa de ser. Não deixa de ser. Talvez Chegamos a descobrir a questão do... Chegamos ao momento que foguete tem ré e provavelmente faremos um estoque de vento. Estoque de vento. Porque na verdade, você para pensar, a gente desperdiça energia. Sim. Se você tem um catavento, eu gosto de chamar de catavento, vão ficar bravos para mim, a turma que é da eólica aí, né? Tem alguns amigos da área. O catavento que é mais fácil para as pessoas entenderem aí. A referência. A referência, né? A gente tem um potencial tão gigante de sol e vento, e a gente está vendo que hoje pequenos agricultores, não estou dizendo grandes agricultores, pequenos agricultores, eles têm um problema, ele quer fazer a usina dele solar, ele vai usar para ele e o resto jogar na rede para usar depois. A rede fala, não, estou sobrecarregada. Ele tem que ficar no sistema on-grid. Aí o que acontece? Não tem como transmitir, não tem como vender. Cara, vamos armazenar. E vamos... bom, mas aí tudo bem, Marcelo. O que tu vai fazer com esse hidrogênio? Tá, você pode fazer várias coisas. Uma das coisas que a gente pode é vendê-lo para quem vai fazer o quê? Ou você, um grande investidor, vamos produzir muita energia, gerar essa energia, armazenar essa energia e transformar ele em quê? Fertilizante. É a rota que eu mais gosto. Por quê? O Brasil é um celeiro
grande consumidor de fertilizante. Segundo dados aí, me falaram de 48 milhões de toneladas. 48 milhões de toneladas. A gente tem 48 milhões de toneladas de consumo anual e produz zero. Alguém vai dizer que produz 11 milhões. Mentira, a gente não produz. Tá? Posso ser processado aqui pelas grandes fábricas de fertilizantes. Vocês não produzem. Vocês compram, misturam. Vocês são os grandes misturadores, né? Então, não são fábricas de fertilizantes, são misturadores de fertilizantes ou distribuidores. Com produtos importados. Com produtos importados. Basicamente a ureia. Então, para a gente entender, por exemplo, como que é essa cadeia de produção. O hidrogênio é a base, né, de água, mas ele precisa de uma reação de energia para fazer a liberação das moléculas. É isso? Mais ou menos. Depois você pode até ter as imagens aí da usina, né, para mostrar mais ou menos, né, para teus espectadores aí. Como é que funciona a usina, né? A ideia nossa inicial, e é o que está ocorrendo, porque ela já está trabalhando desde o dia 25 de abril, né? Já foi inaugurada e tal. Eu posso dizer que a primeira do Centro-Oeste, aí pode alguém dizer assim, não, mas tem uma lá em Tubiara. Não, ela é divisa com Minas, ela é de Minas. O Centro-Oeste é nós, né? E tão poucas no Brasil, né? E o objetivo nosso era fazer uma industrial já pronta para o mercado. Essa aqui é a mesma da Gigante. É o mesmo parafuso aqui, quer dizer, tudo tamanho maior, né? Mas é a mesma estrutura. E o Como objetivo... se ela fosse uma planta base. Por isso que eu chamo de piloto industrial. Ela não é um pilotinho para ar-condicionado. Né? Estou fazendo hidrogênio, 1 tonelada de hidrogênio já não é mais, né? Não é mais um experimento de universidade, Sim. apesar de estar dentro da universidade, né? A gente pega a água, no caso que eu venho falando logo desde que eu voltei em 2022, eu comecei a bater. Eu falei, cara, a gente não pode também pensar só em fazer água, pegar água do subterrâneo, secar nossas... Porque vamos dizer que a gente vai fazer isso em grande escala. Uma captação de uma bacia, por exemplo. Nós vamos dizer que todo mundo agora queira produzir hidrogênio e ganhar dinheiro com hidrogênio, né? É o ouro verde que falam, né? Porque é o verde, não só porque é verde, porque dá lucro. Né? Vamos pensar aí, 3, 4 dólares o quilo, é uma coisa que dá lucro, né? Dá retorno, mas é caro para fazer. Aí, vamos usar água, da onde? Vamos pegar dos rios? Seria bom se pudesse usar do Tietê, né? Totalmente poluído. Pois é, pensando nisso... Você já faz um processo de despoluição. Pensando nisso que eu falei, cara, pode ser feito da água do mar? Pode, só que você tem que ter todo um processo de tratamento da água. Água potável, tratamento menor, porque você tem no equipamento que chama eletrolisador, ele é um equipamento que entra a água e joga energia elétrica, a energia elétrica separa o oxigênio do hidrogênio. Então sai 2 moléculas de hidrogênio para 1 molécula de oxigênio, ou seja, sai 1 quilo para meio quilo. A cada 1 quilo de hidrogênio sai meio quilo de oxigênio puríssimo também, que pode ter outras aplicações, tá? Né? Mas a água, a gente pensou, então vamos fazer o seguinte, qual a água que ninguém vai reclamar? É aquela água que pouca gente sabe, que a gente dá descarga todo dia, né? Nos banheiros, etc. Aquilo vai para uma estação de tratamento de esgoto, é feito um tratamento... Em alguns locais, em outros locais nem tem essa estação Nem de tratamento. tem essa estação, entendeu? Lá vai direto para o mar. Isso. Entendeu? Essa água, ela faz mal de qualquer modo, mesmo sendo tratada. Ela não é potável, não pode ser mais bebida, não pode ser mais nada. No máximo, você trata ela e água às plantas, talvez, né? Pô, vamos fazer dinheiro com ela? Foi o que eu pensei. Então, o nosso projeto é esse. A gente pega a água do esgoto, purifica, faz hidrogênio e faz hidrogênio com processo de eletricidade. Tem que ser eletricidade renovável, né? Tipo... de hidrelétricas, o Brasil tem demais. A nossa basicamente é isso. Sim. 90% é hidrelétrica. Raramente a gente liga uma termoelétrica, né? Então, você faz esse processo todo e gera o hidrogênio. Que aí você... O que eu faço com esse hidrogênio? Ou eu uso para transporte, como eu já falei para vocês, dos carros, ou a gente pode usar para misturar no gás. No próprio gás natural, você faz um blend. Você mistura... né? Não tem a bebida que tem blend? Você pega lá o gás natural, injeta hidrogênio, você vai consumir menos gás. Aquela fábrica que usa na caldeira gás natural, ela vai usar menos gás natural.
porque o hidrogênio é 3 vezes mais forte de queima, então você vai economizar. E né? ele não é um poluente E também, vai né? ser verde. Aí você fala, mas qual é a vantagem de ser verde? Eu falei, gente, a questão do verde não é moda, é uma necessidade. Bom, se ninguém acredita, paga para ver. A minha pergunta que eu falo para você e para todo mundo, até quando a gente vai pagar para ver? Até quantas enchentes no Rio Grande do Sul do nada vão acontecer? Coisas estranhas como quase 50 graus na Europa né? De repente já não faz mais frio, não sei onde fazer frio. Esse desequilíbrio, né? Brasília, eu não lembro mais onde tem inverno. A gente fica procurando inverno. O inverno nosso agora é de 20 graus. Daqui a pouco o inverno em Brasília vai ser 30 graus. Já se falam que Brasília pode ter 50 graus no futuro. Setembro do ano passado foi uma coisa absurda aqui nessa região, né? Então, não tem nada a ver com camada de ozônio, tá bom? Então, tudo bem. Se você acredita que não tem nada a ver, não tem como mudar. Mas o mundo inteiro, né? Você pode ter um presidente ou outro aí que está achando que. Né, porque forças econômicas, eu digo que isso é força econômica. Quem defende usar petróleo, sei o quê, é porque está sendo bancado por eles. Claro. Porque tem fato. uma fonte muito. Se eu posso usar algo que não polui, para que eu vou usar algo que polui? Se eu posso não fumar, para que eu vou fumar? Só que Entendeu? do ponto de vista Porque é bonito? econômico, Não. já existe toda uma cadeia, né, produtiva e de atores que dependem desse fluxo. Aí você não pode simplesmente ir lá e cortar, né? Mas é importante você promover outras oportunidades a partir disso, né? Pois é o que eu falo. Será que não. Até quando a gente vai postergar? Eu falo assim, eu falo que o verde não é uma moda, é uma necessidade nossa para salvar o planeta e uma necessidade para a gente ganhar dinheiro. Porque esse tempo todo que eu andei estudando o mercado, como engenheiro e economista, eu gosto de olhar a parte econômica, só tem 2 países que dá para assim, a deslanchar na questão do hidrogênio, mesmo com o problema da energia, que é superável no caso do Brasil, tá? É superável. A gente está com problemas pontuais aí de transmissão de energia, né? É Austrália e Brasil, por quê? A gente tem energia renovável gigantesca, né? Você consegue construir uma PCH, né? Você pega vários rios que tem uma queda de 5, 6, 7 metros, ali já vira uma usininha de, Sim, entendeu? tem uma grande força, né? Então os geradores hoje são muito bons, né? Então, assim, o Brasil tem um potencial ainda de pequenas, não grandes hidrelétricas que a gente conhece, Itaipu, não, mas pequenas. Essas pequenas já geram boas São as quantidades. PCHs em si, né? São o que chama PCH, Pequena central elétrica. pequena central elétrica. Eu elétrica. tenho uma fazenda, dá para eu gerar ali uma boa quantidade de energia, e essa energia dá para eu pegar a própria água da cidade próxima, que é tratar aquela água e fazer o hidrogênio e fazer a roda girar, fazer meu fertilizante, sabe aquela coisa que todo mundo ganha, né? E fertilizante tem o seu valor, né? Aí tu chega para o agricultor brasileiro, ele está com toda a razão, mas ele fala, eu não vou pagar nada mais pelo verde. Hoje você não paga. Quando eu digo assim, eu sou um cara que sou intolerante à lactose. E eu vivi isso. Não existia. Eu também. Não existia queijo. Imagina que eu fui criada no interior, numa fazenda, em que a gente comia queijo todo dia, o leite da vaca todo dia, né? E um belo dia virou a chave biológica dos 30 anos, eu acordei com intolerância à lactose. Como que isso aconteceu? Como que eu desenvolvi essa intolerância? Não dá nem para dizer que o leite que você tomava fazia mal e por isso que você ficou intolerante. Não, é porque é uma coisa que todo mundo sempre teve e descobriu hoje, né? É tipo TDAH? Não, é pior. Porque o TDAH você convive, todo mundo tem um certo grau disso aí. Agora, a mesma coisa. Hoje você tem N produtos sem lactose. Então, como eu digo, o agricultor que fala, não me interessa esse negócio de verde. Interessa quem te compra. Se eu começar a valorizar o arroz que usou um fertilizante verde, e a população está valorizando, a população está punindo o produtor que não se preocupa com isso. Ela deixa de comprar. Né? Porque vai chegar um outro cara que vai vender quase o mesmo preço que o seu produto e vai dizer que o dele é verde, vou comprar o cara que é verde. Isso... Não, achar que meia dúzia da população é ambientalista, isso aí é coisa de
papo de esquerda, sabe, uma coisa boba. Ser verde não é papo de esquerda, ser verde, pelo contrário, né? Se preocupar com a natureza e com aquilo que agride menos, e todo mundo tem que se preocupar. É uma necessidade de buscar um equilíbrio, né? Entre É. a qualidade do que você está produzindo e o equilíbrio com o ambiente que você está inserido, né? Acho que isso Não, é falando, importante. não é um discurso político a questão de se preocupar com o meio ambiente, não é um discurso político. É a mesma coisa que a gente se preocupa com os animais, né? Não pode agredir um cachorro, não pode, sabe? É uma conscientização da população e hoje, graças a Deus, essa conscientização que a gente tem que se preocupar com o futuro. Pô, todo mundo quer ter filho, ou tem filho, ou vai ter neto, ou, entendeu? Eu faço tudo isso pensando, pô, meu filho, como é que vai ser? Brasília, eu li em algum lugar, não posso dizer se é verdade, que se nada for feito, Brasília vai ter temperatura de 50 graus. Eu vou fazer o quê? Vou mudar lá para Chapecó, Santa Sim. Catarina? Eu vou ter que procurar um morrinho lá, numa É, serrinha. uma área que tenha uma vegetação, talvez que seja a Mata Atlântica, que tenha mais umidade, porque aqui, além da temperatura extrema, a gente tem o período de seca, que é tão ruim quanto, né? Aí você pergunta, será que isso vai acontecer? A gente optando por uma pegada menos carbono? Eu falo sim. Aí quem não acredita na ciência. Ah, você é papo de cientista doido. Eu falei, então por que você bota seu filho para estudar? Vamos voltar ao mundo dos macacos, vamos, entendeu? Quem critica isso, então por que você fez faculdade? Se você não acredita na ciência, você estudou para quê? Para ter um diploma? Para pendurar? Então é o seguinte, eu acredito nos cientistas, cada um tem a sua especialidade. Eu, eu, no caso, acredito no hidrogênio do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, de bem-estar social da população e acredito também do ponto de vista econômico. Porque eu conheci um cara, isso eu conheci na Dinamarca, né? Um cara simples, né? Não vou citar a empresa dele aqui, mas eles têm 120 fábricas pelo mundo, adoram o Brasil e vem passear aqui, ele e a mulherzinha dele alugam um carro e o cara, né, tem um patrimônio gigantesco. Uhum. E ele encontrou a gente, viu que era brasileiro, ele ouviu português, começou a conversar. E ele falou assim, olha que coisa interessante, eu descobri que ser verde dá lucro. Ele fabrica compressores, não sei o quê. Aí ele fez um compressor que o óleo não tem problema, não sei o quê. Ele chama de eco-compressor, não sei. Então ele começou a ver que cada vez que ele criava um produto que tinha uma característica ambiental, menos É uma agressão. oportunidade dele se destacar no mercado. Porque Exato. você tem um produto que às vezes você está numa prateleira de produtos que eles são iguais. Como que você vai destacar o seu produto? Você tem Competitividade. Exatamente. Aumenta a competitividade. E a competitividade, por exemplo, você está numa régua de preço e de qualidade que você não tem mais para onde fugir para se destacar. Quando você traz esse selo verde, Selo verde. você Exato. se destaca por esse diferencial, né? É o que eu falo. É que eles chamam muito na Europa a gente, né, na RBC também criou esse selo também chamado para certificar, que é 3R, né? É reutilizar, né? Reciclar, né? Você reutiliza, recicla e renova, né? Então é o 3R, né? Assim, ele é o selo 3R que eles falam lá. Tudo que a gente puder reciclar, reutilizar a água para fazer, no caso, hidrogênio, não sei o quê, né? Você renovar, ou seja, você usar energias renováveis, né? Vamos usar a energia do sol. Então, isso tudo é uma oportunidade para o Brasil. A gente tem como ter um produto na prateleira do europeu ou do próprio chinês. O chinês não tem a facilidade que o Brasil tem para produzir verde. Não é porque ele não quer, é porque ele não tem água em abundância que a gente tem. Eles não têm energia renovável, que não tem. A energia dele é muito focada pela indústria dele. Então, não é que ele não quer fazer, é que ele não consegue fazer. A Europa não tem espaço, entendeu? Não tem sol. Cara, na Alemanha, vou te dizer, tu vai lá, tu fica, cadê o sol? Tu fica esperando aqui, Nossa Senhora, a gente, né, você imagina o Nordeste, o potencial. Por que que não tem mais? Por que que olha, eu vou contar para vocês uma coisa que eu fico até triste em dizer, mas que tá aí na imprensa. Em 2020, esse ano, 2025 até agora, não teve um projeto que saiu do papel de usina eólica e fotovoltaica. Lógico, por uma incompetência nossa,
de não poder injetar. Eu não posso gerar energia e injetar no nosso sistema que Rede. é tão elogiado pelo mundo, que é a nossa rede elétrica, né? Porque não tem como você transmitir, porque eu quero fabricar energia e vender para todo mundo, né? Eu quero chegar lá no Nordeste, em vez de eu plantar cactos, eu quero fazer uma grande plantação de solar e vender essa energia mais barata e limpa para uma indústria X, Y, Z. Isso que a gente chama de crédito carbono, que fala, ou seja, eu tô cuidando do meio ambiente, estou gerando isso, e você que está numa indústria lá em São Paulo, você vai comprar minha energia verde. E tem demanda. Todas as indústrias sérias hoje do país estão atrás de comprar energia verde. Por quê? Porque elas se conscientizaram. Elas querem botar O selo verde, né? o selo verde em alguma parte da sua produção. Então, eu acho que a questão do verde é isso, a questão do hidrogênio é isso. A questão de você fazer um fertilizante, e como eu falei para vocês, a partir do hidrogênio, você consegue chegar no fertilizante, porque você tem uma outra usina que você compra, né, você conecta, ela pega o fertilizante verde, a gente chama de amônia, né? Aham. Todo mundo, amônia, água, amoníaco, todo mundo já ouviu falar, algum produto químico amoníaco, né? Esse amoníaco é o que a gente chama de NH3, né? São 3 moléculas de hidrogênio mais uma de nitrogênio. A gente esquece a aula de química, eu também esqueci, mas eu relembrei rápido, né? Quando o professor falava, a gente nunca pensei que eu fosse usar tanta coisa de química que não dava valor, né? Você aprova, então, daquelas coisas que a gente estudava, elas têm utilidade, então. Tem. Eu nunca pensei que eu ia trabalhar com química hoje, né? E hoje eu faço química na Você veio prática. da engenharia, né? Como é que você foi... Sim, mas em engenharia eu pensava que ia fazer outras coisas, mecânica, motor, etc e tal. Química, que tem o engenheiro químico, né? Aham. Mas você vê que está interligado. Esse equipamento que faz a hidrogênio, que é uma energia, que é uma molécula, ele é um eletrolisador, ele vive de energia. Então ele tem a mecânica ali, ele é todo elétrico, né? Tem a pegada elétrica e ele gera a química. Você vê, todas as engenharias envolvidas na produção de uma tecnologia, né? Quem sabe o Brasil volta a incentivar as engenharias que estão meio por baixo, né? E digo mais, hein? Com a IA aí, né? Eu vou contar uma coisa aqui. Eu estava fazendo meu imposto de renda. Ixi, eu vou ter que contratar um contador. Tô com algumas dúvidas. Aí eu fui pro chat GPT. Pediu ajuda dele. Consultoria grátis. Talvez melhor que Fica a muito. dica, inclusive. Entendeu? E pelo WhatsApp. Sim. Então, muitas profissões vão acabar. Eu estou falando pela prática. É o novo Google, né? É uma nova virada de chave, porque quando a gente saiu da Barça para um ambiente de pesquisa da internet, mesmo com uma velocidade reduzida, já abriu um novo universo, né? E agora a gente está indo quase para uma 4.0. A gente chegou lá no ChatGPT, que é um universo à parte. Por isso que eu falo assim, além de ser oportunidade, Bill Gates lá da Microsoft, ele falou, todas as profissões vão acabar, vai sobrar programador, o cara que sabe mexer, operar a IA, né, essa coisa toda, da manutenção, né, na inteligência artificial, e vai ter o especialista em energias, que é uma profissão, você saber fazer energia. E que é uma commodity, né, que é usada por todo o mundo. Então, hidrogênio, né, falei hidrogênio, biomassa, o lodo de esgoto, que hoje poluente a gente pode gerar. Vocês estão vendo os aterros, fazem biogás. Alguém já ouviu falar em biogás, biometano? Todo mundo, né? Sim. Outro dia ninguém sabia que havia biometano. E você hoje sabe que você faz o cara que tem uma criação de galinha, pode produzir biometano da sua casa e gerar uma energiazinha para a noite e a casa dele funcionar. Olha que coisa legal, biogás e tal. Então, cara, especialista em energias, né? Uma profissão que vai vingar. E as engenharias ainda continuam aí, firme e forte, né, por causa das grandes tecnologias industriais que estão vindo, né? Então, eu vejo só oportunidade, né? Então, é um assunto que é novo, para muitos vai ser uma curiosidade, né? Mas eu espero que antes de 10 anos a coisa seja mais palpável, né? Mas sabe o que eu vejo também no processo? A gente acredita no que a gente entende.
E o processo ele é um pouco complexo para as pessoas entenderem, né? Como você falou. E caro. E caro também. Então, para você fazer essa divisão de molécula, na cabeça das pessoas, é complexo. É o aparelho, né? Quando você Isso, vê. você vê isso na prática e você entender. Então, eu entendo que esse processo de acreditar, de confiabilidade, de investimento também, é muito mais a partir do momento que você realmente entende o que é essa tecnologia e qual é o potencial dela. Mas vamos lá. Você aqui no teu canal, você tem muitos agricultores, né? Uhum. Que entendem muito mais de fertilizante do que eu, né? Eu quero ser um produtor de fertilizante verde. Por quê? Até onde eu sei, né? O pouco que eu conheço, a ureia é um fertilizante amplamente usado no mundo para tudo, né? Lógico que ele é um fertilizante que a cana de açúcar gosta mais, e o Brasil é um mega produtor. Você tem o fertilizante, né, do milho. Mas como é que é feita a ureia? Gente, ela também é um processo complexo. Químico. Vocês não sabem, é químico. Você pega o gás natural, o gás natural, né? Não o gás de cozinha, que ele sofre outras misturas, mas o gás natural aí, né, que é o gás. E esse gás, ele gera o hidrogênio, é o mesmo hidrogênio que o nosso, que a gente fala da água, né? Ele pega o hidrogênio, faz a mistura com o nitrogênio e sai a amônia. E da amônia, você sai com mais uma mistura, você pega a amônia, que saiu do hidrogênio, né, que foi feito do gás, e parece complexo, mas não é. Assim, eu acho até um pouco mais, assim, por isso que você entende um pouco simples. Você tirou o hidrogênio do gás natural, que tem muito. Você misturou com o nitrogênio. 70% do ar que a gente respira, 70% é nitrogênio. Nitrogênio. Então você mistura os dois, virou amônia. Aí você bota um CO2, vira ureia. O que eu quero fazer, o que nós vamos fazer em breve, e vamos entregar rápido, uma piloto, uma grande, porque já virou uma fixação nossa chegar logo nesse fertilizante, nós vamos fazer a mesma ureiazinha que o agricultor conhece, de pegar na mão aqueles pelotinha branca, né? Nós vamos fazer líquida. Eu não vou fazer o processo não é pelotização, de granulação. Por quê? De solidificar ela, né? Solidificar dela, porque é mais fácil transportar. Como a gente importa tudo, vem por navio, tal. A gente pode parar na água, na parte líquida do fertilizante, que é melhor para a planta, absorve pelas folhas, né? Você pulverizar ali aquela amônia dissolvida, E até porque o grão, pelo fato dele ser sólido, ele leva alguns dias para se dissolver, né? Quando você faz a aplicação no solo, por exemplo. Quando você faz essa introdução por meio direto, líquido, a absorção é mais rápida, né? Geralmente, por exemplo, você faz uma aplicação de ureia quando você sabe que vai chover ou que vai ter um processo de Aí vão falar, irrigação. mas vai evaporar. Eu falei, não, gente. A amônia, quando você não pulveriza ela pura, né? Você dissolve ela na água, a aquamônia, que é um fertilizante com grau de nitrogênio. Então vai evaporar um pouquinho da água, mas a outra vai ser absorvida rapidamente. Entendeu? Então, é bem conhecida. É o que eu falo. E a gente importa. Então, é uma rota exata. O que acontece? Alguém viu televisão aí, acompanhou o noticiário, não é novidade. Qual outra coisa que eu faço com o hidrogênio? Que já é uma realidade. Se eu pegar o nosso hidrogênio, sair daqui da nossa usina, aqui da água e tal, misturar ele com etanol, eu criei o querosene de aviação. Tem um processo químico aí que a gente chama de SAF, S-A-F. É combustível de aviação sustentável. Combustível sustentável de aviação. Né? Sustainable, SAF, combustível sustentável. Investimento de $1 bilhão foi anunciado na China, tal. Por quê? Porque o melhor SAF, o melhor combustível para avião, que avião é muito poluidor, né? Sim. Consome, né? O melhor combustível é o verde, né? Mas qual? O hidrogênio? Não, eles descobriram que é muito difícil armazenar o hidrogênio dentro do avião, tal, porque ele, se for em forma líquida, ele fica balançando, enfim. A massa, ela precisa ser bem distribuída, né? Senão a aerodinâmica da aeronave vai ser comprometida. E você liquidificar o hidrogênio, você botar ele em forma líquida, é muito caro. Então, aí bolaram, né, essa tecnologia peraí, vamos fazer o SAF. Você pode fazer ele da biomassa mesmo, né? Ou pode fazer direto do etanol. Porque muito pouca gente sabe, o etanol,
o nosso etanol, que a gente é o maior produtor, um dos maiores produtores mundiais, a gente é os Estados Unidos, o etanol tem, enquanto a água tem 2 moléculas, o etanol tem 6 moléculas de hidrogênio. Então, se você injeta, chama de hidrogenação, né? Se a gente injeta, a gente gera um novo combustível. Quais os combustíveis que saem dessa mistura do hidrogênio com etanol? O diesel verde. Então, não só o combustível de aviação, como a gente pode fazer o diesel. O diesel que vocês usam na caminhonete, no carro, no trator e tal, ele também pode sair desse processo verde. Então, eu não estou falando só de fazer fertilizante, eu estou falando que o hidrogênio ele pode servir para transporte, ele pode fazer fertilizante, ele pode fazer combustível, com motor, que você não precisa mudar o seu motor. A gente investe para usar o mesmo motor, só que um combustível sustentável. Só que ele é mais caro. Fica bem mais caro. Hoje ficaria, vamos lá, uns R$ 14 o litro do diesel verde. Mas vai mudar. A tecnologia vai melhorando, ele fica competitivo. É lógico que tudo que é lançado no início, né? Vamos relembrar aí. Quem lembra quanto custava a primeira LCD? Eu lembro. Era uma fortuna, era tipo uma coisa de R$ 5.000. Era um troço assim, enquanto a outra custava R$ 300, R$ 400. Só milionário comprava. Isso não. Eu escutei, gente. Esse troço não vai pegar, não. Isso é tecnologia aí só para milionário. Hidrogênio é coisa só para sonhador. Não é. É a mesma coisa. O telefone. Telefone. Olha o processo que a gente passou, né? Da revolução tecnológica. Então, aí eu falo para você que é investidor, agricultor, que tem possibilidade de investir ou pensar nisso, você vai esperar. Meu pai sempre dizia, né? Falecido sempre dizia: quem bebe água primeiro, bebe água limpa. Será que o Brasil vai beber água suja? Será que nós, agricultores, o pessoal da agricultura tal, vai beber água limpa? Quando vocês acordarem, já tem gente fazendo produtos igual os seus, mas com verde, com a pegada verde? Então, essa é a pergunta que eu deixo aí para todo mundo aí. E acho que esse é o principal desafio, né? A gente utilizar o recurso que a gente tem, que não são renováveis, para favorecer a produção de outros recursos que a gente precisa para fazer essa utilização, né? O potencial tá aí. Eu acho que a gente tem que acreditar, né? Não ter medo e não achar que porque é caro não para de pé. Eu escuto isso muito em São Paulo, na Faria Lima. É porque, desculpa, os mercenários do mercado financeiro, né? Eles, assim, querem lucro imediato, né? Lucro imediato não existe, cara. Assim, você tem que, né? Não estou dizendo que são todos, mas muitos falam isso não vai parar de pé. Porque também tem a pressão do cara que não quer, né? Quem vende um fertilizante, não vou dizer sujo, mas Químico. o químico, fóssil, o cinza, ele não quer que a gente faça um fertilizante verde, nem que isso se torne barato, nem que isso se popularize. Mas vai acontecer, o que vai acontecer é o óbvio. O próprio produtor de petróleo, ele vai entrar no mercado do hidrogênio. Porque ele vai falar, não tem como eu fugir. Eu vou entrar e vou ter que fazer parte da cadeia. Vou fazer parte da cadeia, eu vou ganhar dinheiro com isso. Não que o outro vá acabar, mas que eu não vou perder a oportunidade. Hoje você já pega grandes investidores aí, que são do setor petroleiro, petroquímico, né? Que estão investindo na questão do hidrogênio, da energia renovável e tal. Então é um caminho sem volta, né? Resta saber em que momento... Aí vamos falar um assunto aqui de... É caro, quem financia isso? O Brasil, ele não pode fazer como a Alemanha, Estados Unidos, China, que tem um colchão de dinheiro bilionário, ele pode investir, dar dinheiro. A gente sofre no Brasil porque toda inovação tecnológica a gente precisa de dinheiro. E o governo está sempre enforcado. Não interessa qual o governo de plantão, qual o presidente de plantão. Está sempre com a forca, sempre pagando conta e tal. Então, a gente tem que se virar nos 30. O brasileiro sempre se virou nos 30, né? Então, eu acho que a própria iniciativa privada se unindo, né? O pessoal do setor da energia renovável estão aí passando algumas dificuldades. Eles só querem vender energia. Peraí, vamos se unir. Eu preciso vender minha energia. Você precisa consumir o fertilizante. Eu preciso ir junto a todo mundo e faz uma cadeia onde você garante a venda da sua energia, o outro garante a venda do produto, o outro garante que compra e ninguém depende de ninguém pode estourar uma guerra que o teu fertilizante está garantido.
Você Entendeu? não fica nessa recessão econômica, assim. Exato, ou dependência, né? Uhum. Porque se você conversar com qualquer agricultor, qual é o pepino deles? Um dia tá o preço do fertilizante no outro dia já não sabe mais se vai ter. Tem uma guerra não sei aonde, o preço sobe. E o Né? fertilizante que é dolarizado, né? E o combustível é a mesma coisa. Então, se a gente começa a gerar coisas que a gente tenha certo controle interno no país e menos afeto a variações externas, eu acho que a gente ganha, só ganha, né? Mas é de novo, né? Hoje é uma conversa de bate-papo aqui, outra ali, uma matéria de jornal. Eu aposto que em 10 anos a gente vai ter uma revolução tecnológica aí na questão do hidrogênio, porque aceleraram muito, né? Então talvez hoje essa usina que eu tenho lá custou um pouco, assim, um preço um pouco caro, que tem uma produtividade um pouco, talvez ela Qual que é a produtividade dela hoje? ela produz 1 tonelada, né? E Por... não, por mês, 1 tonelada por mês, né, de hidrogênio, mas ela consome 100 kWh de energia. Que é bem considerável. 100 kW, gente, 100 kW é energia. Não é pouco não, né? E esse abastecimento da energia da usina está vindo de PCHs hoje. Não, hoje a gente usa fotovoltaica lá. E ela consegue produzir suficiente? 24 horas não. A gente usa e aí que tá o problema. Quando não tem, a gente usa do grid, né? Aí encarece o produto. Mas por isso que eu falo, tem alternativas. A energia não é um problema. Ela por isso que tem que haver uma certa parceria que você garanta para o cara que quer produzir hidrogênio, né? O cara que quer produzir hidrogênio, ele quer uma garantia do seu insumo. Eu preciso de energia. Todo mundo precisa de energia, né? Mas como é que faz? É caro produzir energia? Então, você tem que ter um mercado, na economia a gente fala assim, o mercado se equilibra, ofertantes e demandantes, Sim. né? Então, é isso. Se você tem demanda, alguém vai produzir energia para te vender. E vai ter alguém que vai aceitar vender mais barato para você, mas que ele garanta que Escala. ele garanta escala. Pô, vou vender para esse cara aí, mas eu vou ter 10 anos garantido que eu vou vender para ele. Aí ele investe naquilo, né? Hoje a gente tem um problema. A taxa de juros está alta. Toda vez que a taxa de juros está alta, o que é melhor? O que você prefere? Vamos comprar uma casa agora, investir numa fazenda? Não, deixa o meu dinheiro parado ali, ganhando 14% ao ano. Sim. A pessoa não quer investir. Mas é cíclico, daqui a pouco, né? A taxa de juros, ela sempre foi, desde que eu me entendo de gente, assim, ó, vai, vem, vai, vem. Então, quando ela estiver na baixa, vai ser aquele desespero, né? E aí você vai esperar o desespero, os preços vão subir. Enfim, eu acho que quem tem interesse de investir nessa questão do hidrogênio, ou entrar nesse, né? O momento é agora, entendeu? Não só os geradores, mas eu falo sempre da parceria, né? No caso, a gente agora, a gente está justamente para uma usina grande, buscando parceiros e vendo se tem um parceiro de energia, porque o nosso papel é produzir hidrogênio e fertilizante. Não é ser gerador de energia. Mas tem alguém que, pô, vocês vão fazer? Então eu vou entrar com a energia para vocês, né? E assim você fecha o pacote e você consegue botar preço. E o objetivo inicial é que o preço seja praticamente igual. Porque você precisa fazer degustação do verde. O que eu falo para os outros parceiros é, por que ele fala, Marcelo, mas tem que ser mais caro. O cara tem que pagar um fertilizante mais caro, mas ele não vai pagar de início. Você tem que primeiro sofrer um pouco, vender mais barato, vender pelo preço igual do fertilizante não verde, para ter competitividade para mercado, né? entrar no mercado, para as pessoas verem que ser verde é bom, e depois ele aceita pagar um pouquinho mais, porque ele viu que o cliente dele está pagando um pouquinho mais. Ele foi lá, subiu R$ 5, o cliente pagou, subiu R$ 10. Nossa, o meu cliente pagou só porque é verde. E assim você vai criando o mercado, né? Então, isso é um processo, né? Mas tem que começar, né? E tem que haver interesse, né? Então, a gente está batalhando para que esse interesse venha por bem ou por mal, né? Porque nós vamos fazer. Eu sempre falo. Eu falei que eu ia fazer hidrogênio, está a nossa usina pronta. Eu falei que eu ia fazer de água de esgoto, está finalizando. Então, ou seja, e aqui também eu vou falar, nós vamos fazer. Eu não sei de que tamanho. Se vai ser a pequena, inicial,
Mas que nós vamos fazer, nós vamos fazer. E essa de produção de fertilizantes, ela também vai ser no Mato Grosso do Sul, ao lado Não, aí a gente não sabe. Vai aonde os parceiros nos oferecerem. Se aparecer um grande parceiro de energia no Nordeste, rapaz, eu tenho uma traz para cá que eu tenho uma PCH aqui que eu quero ser produtor de fertilizante também. Vamos fazer a parceria? A gente vai para lá. E hoje ela está no Mato Grosso do Sul justamente por essa parceria que surgiu lá. Para a produção de hidrogênio, para aquilo teve uma parceria. Uhum. Pode ser que outras para fertilizante ocorram no estado, sim, mas pode ser que ocorra em outro estado, São Paulo, né? Então, para o fertilizante, a gente não fechou a porta, né? Estamos ainda fechando justamente isso, a questão de quem vai ser o parceiro, da questão da energia, né? Porque nessas novas tecnologias, você tem que ter parceiros, né? A gente é especialista em produção de hidrogênio. Vamos trazer mais gente para a gente chegar à especialidade, né? E depois divulgar. A gente não quer ser nenhuma... eu sempre brinco, eu quero trazer tecnologia para o Brasil e disseminar. Eu estou doido que tenha 10 caras como eu, doido para fazer fertilizante, porque aí você vai divulgando a questão do fertilizante verde, né? E você consegue ganhar mercado mais rápido também, né? Sim. Porque você tem um abastecimento maior disso. E a intenção desse projeto, como você falou, é disseminar informação, claro, mas o que você deseja, que os postos de combustíveis também tenham hidrogênio, como você viu lá na Alemanha? Sim, eu acho que vai acontecer. Vai baratear, a tecnologia vai baratear, né? As pessoas vão perder o medo. Eu não sei, primeira vez que eu entrei num carro que era gás, né, lá no Rio de Janeiro, eu fiquei com o pé atrás. Ainda mais que a gente sabe que você respira o gás e se apaga sem, né? Vai dizer que quem nunca entrou num carro, né, movido a gás natural lá, esses do Rio, Bahia, e ficava preocupado, será que, né? Então, é questão de tempo, né? Eu só posso dizer para vocês, com muita realidade dos fatos que eu vejo, que vai ser muito mais rápido do que o celular. O celular ainda demorou, até o smartphone demorou um pouquinho. A questão do hidrogênio, as tecnologias, isso vai ser mais rápido. Porque há uma necessidade de sobrevivência, que alguns enxergam, e os grandes estão enxergando isso, né? Pode ser que uma voz perdida no contexto político aí acha que não, mas por trás está todo mundo sabendo que se não fizer algo logo para cada vez menos reduzir, é só ver Brasília, né? A gente tem aqui hoje, ninguém nunca ia usar carro híbrido, carro chinês, está todo mundo usando satisfeito, né? E em Brasília principalmente, né? A gente vê muito, né? Um número de veículos Para mim não elétricos. importa se o carro elétrico ou híbrido é chinês ou alemão, não sei o quê, eu quero um carro que funcione e que atenda às funcione, nossas que atenda, que necessidades. consuma menos. Você tem um carro que tem potência, consuma menos. Pô, eu tô super satisfeito de agredir menos a natureza e tá me atendendo e eu tô gastando menos também. Ter esse resultado, né? No início era caríssimo. O primeiro carro elétrico saiu, nossa senhora, o preço era... Hoje, você já encontra, ainda é caro, mas já encontra... Com um valor não popular, mas um valor já... Já tá no Uber. A gente sempre vê quando vai baixando o preço, quando vai pro Uber, porque... né? Então, a questão é, a tecnologia é isso, então... Não se surpreendam de amanhã, quando você pensar, o teu vizinho já está produzindo o arroz, o feijão com fertilizante verde. Mas até uma percepção que eu tenho, principalmente com os carros elétricos aqui em Brasília, é que houve um incentivo do governo também, né? Por conta do IPVA. Os carros elétricos, eles tiveram isenção de IPVA, acho que tem ainda, mas está reduzindo. Então, houve esse incentivo por conta do governo também. Ele comprou a ideia. E aí, quando a gente imagina o hidrogênio, você tem que pensar na indústria também, né? Para abastecimento dos veículos, os veículos precisam vir com essa capacidade de estocar ele. Então, por isso você acha que essa expansão talvez venha muito antes por meio dos fertilizantes? Assim, é porque eu acho que o fertilizante é uma coisa mais imediata e mais tranquila, porque depende só da gente. O fertilizante depende só da gente. Pro transporte, depende muito da indústria automobilística, do incentivo do governo. Do incentivo do governo. É uma mudança cultural também, né? E até o fertilizante também precisa, porque veja bem,
O Brasil não produz fertilizante verde, nada, não produz fertilizante nenhum. O governo também tem que entrar e falar assim, olha, você já não produz nada, vamos incentivar que o Brasil por um tempo, né? Então, tem alguns estados que, por isso que a gente falou, a gente não escolheu o estado ainda, porque tem estado que está dando incentivo, né? Ó, tu vai fazer verde, ou tu vai usar energia para fazer algo sustentável, opa, então eu vou te dar uma isenção de 10 anos de ICMS para pagar, né? Porque também não tem muito sentido. O equipamento é muito caro, a gente ainda tem que importar, né? Eu não gostaria de importar, eu gostaria de comprar o daqui, mas ainda não está fabricando aqui. Em breve vai, mas não está, né? Em breve você vai estar com preço. Não é que não está, tem uma fábrica aí fazendo, leva um período grande, mas assim, você tem um prazo para maturação, então o governo tem que apoiar. Eu acho que o apoio do governo é isso. Aonde eu posso entrar sem ter que dar dinheiro? Ah, mas eu dei subsídio, eu estou dando dinheiro. Eu falei, não, você não está dando porque não existe esse mercado, né? Eu falei isso com um colega economista, secretário de Fazenda. Ele falou, não, mas por que eu vou favorecer você e não vou favorecer outro? É porque esse mercado não existe. Ninguém está fazendo isso. Você quer que alguém faça isso, que no dia e no futuro vai te pagar muito imposto. Você tem que incentivar, né? Como é que você vai incentivar alguém a plantar batata? Não, se ninguém planta batata. O cara, para começar a plantar batata, ele tem que ter... Que incentivo que eu tenho, né? Então, esse tipo de incentivo inicial, a gente chama de criação de mercado. Você precisa criar um mercado, e não tem. Então, como é que eu faço para criar um mercado? Essa é a questão. Então é isso. Por que você acreditou tanto no hidrogênio verde quando você viu funcionando na Alemanha? Porque primeiro que eu falei, nossa, me lembrou aquele desenho não, um filme do Volta pro Futuro, né, que é bem antigo. Eu falei que eu sou velho agora. Entreguei a idade. DeLorean. Você botava lá as cascas de banana tal, e o carro andava tal, né? Esse é o melhor dos carros, né? Melhor que hidrogênio, né? Você botar lixo e ele andar, né? Mas ainda aí precisaria de um carro com uma bomba atômica ali andando, né? Porque, enfim, para você fazer essa reação... Fazer essa reação química que vai gerar energia. Esse carro explodir e vira uma bomba atômica, né? É o carro do Rambo, né? A gente podia ter dito que era o carro do Rambo. Ele fazia qualquer Mas coisa. assim, aí você vê que um carro... Eu cheguei a conhecer o carro, vi, liguei, se desliga, sai um vaporzinho de água, né? Sai um vaporzinho, você fala, nossa, você pode abaixar ali no cano de descarga, respirar, é água. É vapor de água, né? Então eu falei, nossa, não tem barulho, tal. Eu falei, nossa, esse troço aqui vai pegar, né? Assim, tem tudo para pegar. Quem que não quer ter um carro que não polui, que não, né? E o hidrogênio, assim, eu vi o brilho nos olhos do alemão, vendo que aquela coisa realmente ele resolve um grande problema, porque você não usa só para transporte, é o que eu falei. Você faz transporte, você armazena, você gera energia. Pô, o hidrogênio não é para carro, não é para só fertilizante, não é para fazer só diesel verde. Ele também gera energia. É aí que eu gostei dele. Eu falei, nossa, o Brasil é como se eu jogasse fora um belo dia de sol, quando você está trabalhando, você queria estar na praia, você fala, nossa, um dia de sol perdido. Você imagina quanta energia a gente está jogando fora, né? Se a gente pudesse armazenar essa energia como hidrogênio, para à noite usar ela e não poluir, não sei o que, é mais ou menos isso. Então, é como se você guardasse a energia do dia para a noite. O hidrogênio é uma forma de armazenar. E bateria também, mas, gente, fala sério, né? Quantas baterias eu vou ter que ter, qual o custo? Porque eu vou ter que ter uma usina de solar, né? Eu vou ter que ter uma fazenda solar e uma fazenda de bateria de lítio para armazenar aqui para usar de noite. Tem isso, mas olha o tamanho. Aí mais bateria que nós vamos ter que jogar fora depois. De vez em quando explodem as baterias. Assim, eu acho que a bateria é bem seguro, mas vamos lá. Não é ecológico, né? Não é racional. Um problema criando outro. Exato, não é racional. Agora, diferentemente de você armazenar. Por que a amônia é uma forma de armazenar? Porque na Alemanha eles fazem ao contrário, né? Eles fazem o hidrogênio, só que o hidrogênio ele é um gás, né? Ocupa muito espaço. Eles transformam em amônia líquida, que é mais fácil de armazenar. Aí quando vai usar de energia, eles quebram e quebra a molécula e usa de novo. É um processo caro, mas isso no futuro vai ser uma coisa rápida e automática.
Então o que eu digo, a gente vai... Como é que se armazena hoje o hidrogênio? Fácil e barato é na amônia. Porque é galão de plástico, você está armazenando aí líquidos e líquidos. É como se armazenasse gasolina, etanol, né? Então é mais ou menos isso. Você tem várias opções. Então, o que me levou a gostar do hidrogênio era justamente falar assim: eu posso fazer várias coisas com ele, inclusive fazer energia ou estocar energia. Ele é uma matéria-prima que gera muitos produtos. Muitos. E Todos ecológicos, uma curiosidade que eu todos tenho. sustentáveis. Isso é interessante. E uma curiosidade que eu tenho, quanto, por exemplo, quilômetros de autonomia um veículo tem com o hidrogênio? Bom, aí que tá. Isso também é avanço tecnológico. Hoje o carro que eu andei na Alemanha, bem antes de muita gente ouvir falar no Mirai da Toyota, né? Eu por acaso fui na concessionária, estava à venda lá e eu perguntei quantos quilômetros posso dar uma volta lá, test drive, deixei a carteirinha, falei, confio demais em brasileiro, né? Aí eu fui dar uma volta, fiquei andando, era mais ou menos a autonomia que eu estava marcando lá era 500 quilômetros, né? Que é um tanque de 7 quilos de hidrogênio. Então, no carro hoje, como o Toyota, ele é um carro pequeno, tem um tanque de 7 quilos de hidrogênio, 6 a 6, não, 5 ou 6, não, na verdade 5 ou 6 quilos. Eu sei que tem uma autonomia de 500. Eles estão trabalhando nessa autonomia. Mas, nossa, 500 quilômetros já é mais que qualquer carro bateria. Tem muito carro elétrico aqui que diz que tem autonomia de 500, mas se tu pisar, não tem não. Ele não, você pisa e ele te entrega os 500 quilômetros. Entendeu? A capacidade dele de motor, por exemplo, a gente consegue comparar com um combustível à base de petróleo, por exemplo. Sim, sim. Mas aí que tá. Hoje, a capacidade eles estão mudando. Por exemplo, um caminhão. Já tem caminhão e ônibus que rodam 1.000 quilômetros com tanque de hidrogênio, né? Você abastece lá, roda 1.000 quilômetros, né? Você não tem... Por exemplo, o carro elétrico, os elétricos não vão chegar pro caminhão e pro ônibus. Não tem como. Não tem autonomia. O caminhão roda 2.000 quilômetros no Brasil. Então, pro hidrogênio, sim, o cara anda 1.000, anda mais 1.000, chegou no destino. O elétrico, ele ia ter que sair, porque é pesado, consome muito. Imagina um caminhão elétrico que não puxa de energia numa bateria elétrica. Ou seja, você não vai ver em caminhão Elétrico. elétrico. Não vai funcionar. Só hidrogênio. Então, não tem onde sair, vai ter que ser o hidrogênio, né? Ou inventar alguma outra coisa, mas é o hidrogênio. Interessante isso. E essa grande variedade de produtos, ela também precisa de uma indústria que tenha capacidade de produzir, né? Esses produtos. Como assim? Quando você pega, por exemplo, como você citou, o hidrogênio como matéria-prima de vários produtos, como o biofertilizante, como a produção de energia, você precisa de indústrias diferentes para fazerem esse processo, né? E hoje a gente não tem, então, aqui no Brasil ainda. Você falou que a gente já tem outras usinas que já produzem hidrogênio verde, né? Mas a Não, gente não mas tem, tudo por piloto. exemplo, Tudo piloto, igual a nossa. nenhuma em larga São escala poucos. ainda. Não, nenhuma em larga escala. Temos 5 no Brasil, são entre as 5 aí. 5 ou 6. Todas com algum motivo. Um cara construiu lá na Itajubá, na Universidade de Itajubá, com um posto de abastecimento. Só que não tem carro. Então, eles têm lá, e não tem um veículo para. Mas eles estão produzindo com que finalidade, então? Era para transporte. Mas também para pesquisa, né? Aham. Desenvolver novas pesquisas, né? A gente foi, o meu objetivo foi mais diferente, foi bem diferente, né? Eu estava mais preocupado em entender a tecnologia. Nossa, esse equipamento funciona mesmo? Era mais ou menos isso. O equipamento funciona, produz, não dá defeito, como é que instala? É isso. Em que percepção de escala você consegue ver isso, assim, como algo já industrial? Você falou que em 5 anos você imagina que já tenha um salto mais rápido do que o telefone, por exemplo, do que a Não, televisão. para amônia fertilizante eu faço amanhã. Eu tenho a tecnologia, eu tenho os parceiros, já podemos fazer amanhã. O fertilizante está aí. A questão é o custo. Você vai fazer 50 mil toneladas, o investimento é alto. Como é que a conta fecha? Como é que eu vou vender esse fertilizante? Tem que vender pelo mesmo preço que está sendo comercializado o outro. Para isso fechar, você precisa unir parceiros. Você precisa ter o cara da energia entendendo que ele não vai ter o lucro que ele gostaria.
Ele tem que ter um lucro menor, mas garantir, né? É mais assim, vamos apostar, vamos vender sem ter muito a questão do lucro, mas para divulgar. Então, já está pronto, a tecnologia está aí, está todas aí. A questão é quem que vai investir nisso, né? Quem que vai entender. Comprar hoje, eu conversei com vários agricultores, eles, você tem aí para vender? Eu compro agora. Então, fica a dica. O que não falta é gente para comprar fertilizante verde, tá? Todos desesperados de não ter que depender da volatilidade internacional. Do mercado. Mas eles estão dispostos a pagar o preço que eles já pagam, porque eles não podem subir o produto deles. Eles já estão no pescoço. O agricultor sempre trabalha na linha do custo no limite. Então, é o que eu sempre digo, a gente tem que também tentar como é que a gente faz para essa roda girar, né? Então vamos trabalhar, o que a gente está trabalhando, a gente tem convencido os produtores de energia. Você está tomando prejuízo me vendendo por esse preço, para eu poder vender por preço dela? Não, mas no mercado aqui estão pagando tanto. Falei, cara, de novo essa conversa para boi dormir, né? Então vende para lá. Por que você está me procurando? Sim. Eu pergunto, né, para o cara, por que você está me procurando se você já tem um cara que paga tanto? Né? É porque você está vendo que isso aqui tem potencial. Então, é a mesma coisa. Eu acho que a gente tem que criar, né? O agricultor tem que apostar, ó, Marcelo, nós vamos comprar o seu fertilizante para testar, para não sei o quê, etc, tal, desde que seja o mesmo preço com que eu pago o outro. Porque a gente também acredita que se a coisa der certo, eu quero só comprar de você, não quero mais depender, entendeu? E eu quero ver também o meu produto, como ele vai ser recebido quando eu botar um selo verde. A minha saca de, sei lá, soja, não sei o quê, no açúcar, né? Imagina um açúcar verde, né? O cara que faz o açúcar exporta. Esse açúcar veio produzido um fertilizante renovável e tal. Alguém vai pagar mais. A gente viu esse processo acontecer com os orgânicos, né? É. Hoje a gente tem muitos produtos orgânicos que eles têm uma supervalorização no mercado, né? Justamente por conta dessa construção, tanto de marca, de produto, de marketing. As pessoas pagam mais, porque são orgânicos. Pagam. Então, eu imagino que é uma mesma percepção, o mesmo caminho, né? Como a gente teve muita discussão de que talvez isso não fosse viável, porque você não consegue produzir em larga escala, mas você tem uma grande produção hoje já de orgânicos. É isso. Eu acho que você vê que o assunto é longo, né? Mas é um assunto que você vai ficar gravado aqui no seu programa. E quem sabe a gente volta aqui daqui uns anos, espero 5 anos, né? A gente pega a nossa TV de tubo, que a gente está produzindo hoje, e traz a LCD para contar essa história. Essa história, né? De repente, ao contrário. Eu não venho aqui, você vai na usina. Ah, perfeito. Aí vai ser bem antes de 5 anos. Com certeza. Então já fica o convite aqui. Você vai, os seus ouvintes, telespectadores aí, tal, ou do canal, você vai lá. Eu vejo que nos vídeos você muito vai em visitas locais. Sim. Então a próxima do fertilizante vai ser pessoalmente. Legal, vamos conhecer essa produção. Marcelo, e quem quiser conhecer um pouco mais do projeto, onde encontra informação, onde tem esse contato com você? Então, o ideal, assim, para conhecer mais sobre o projeto, eu diria para entrar no site da rbcip.org, né, que é a nossa parceira de pesquisa, né, ou contato@rbcip.org, né? Quem quer ser parceiro, quem quer entender, quem quer participar, quem quer, vamos dizer, entrar nesse mundo do ouro verde, e eu digo, o hidrogênio é o ouro verde, entre em contato com a gente. Legal. E você tem rede social também, perfil, Instagram? Tem a rbcip.org, né? Eu particularmente não, porque meu perfil de Instagram é mais pessoal, não é coisa, mas da RBCip também tem, que é @rbcip. A gente vai deixar aqui embaixo também a descrição para quem tiver essa curiosidade de conhecer. E aí, entre em contato, eu acho que vale a pena, ou até fazer uma visita, né? Se alguém quiser marcar uma visita, entre em contato com a gente, né? Algum empresário, agricultor, o fabricante de fertilizante, seja o que for. Conhecer o projeto. O processo, tal, lá em Campo Grande, estamos de portas abertas também. Legal. Quem sabe a gente vá lá também para mostrar esse processo na prática. Sim, aguardamos vocês lá.
Que bacana, muito obrigada. Foi um prazer te receber aqui para a gente poder entender um pouco mais. É um assunto muito novo ainda, né? Acho que a gente gera muitas curiosidades e dúvidas, mas acho que você conseguiu esclarecer bastante do assunto. Tá, eu que agradeço e pessoalmente você ainda vai ter mais curiosidade quando ver a máquina funcionando. Olha que legal. E uma coisa até que eu fiquei pensando assim, bom, como é água, você visualmente você não consegue ver a separação das moléculas, né? É impossível. Nada. Você nem faz barulho a máquina. Né? Se você vê ela funcionando hoje, você fala assim, e esse barulho? Não, é um compressor que está lá atrás, que é para outra coisa, Que não mas tem o nada a ver. equipamento super silencioso e está ali 100 kWh de energia. Você não pode encostar. Se encostar. Mas é assim, é tecnologia. Por e causa dentro da de energia que tem dentro. e dentro de um container. É bem legal. Eu acho que o próximo é você fazer uma visita lá, né? Para poder conhecer. Com certeza, fiquei curiosa o suficiente para isso. Tá bom, obrigado. Obrigada, eu que agradeço. E assim a gente encerra mais um episódio do podcast no AgroPod. Eu encontro você na próxima semana. Até mais! Este programa é um oferecimento de Viveiro Brasplante, semeando para alimentar o Brasil. Saiba mais em viveirobrasplante.com.br.